E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para iniciar a leitura do sexto e último capítulo do livro que a gente propôs pedir fazer a leitura coletiva, que foi a obra do Lenin, Estado e Revolução. Você pode estar estranhando porque você não se lembra de ter visto isso em live, porque, na verdade, eu acabei optando por fazer essa gravação offline, né? O processo de desenvolvimento do sexto capítulo estava demorando muito para acontecer, e aí eu achei que seria mais interessante se eu conseguisse gravar esse episódio e aí dessa maneira publicar o episódio e colocar nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, as questões que aparecerem e a gente começar uma conversa a partir disso. Então, vou botar o óculos aqui, que é a parte importante do processo. Então aqui a gente começa o sexto capítulo, o último capítulo do livro Estado de Revolução, que é o capítulo que é intitulado Aviltamento do Marxismo pelos Oportunistas, e a gente vai começar essa leitura. Lembrando você que se você não viu os outros episódios dessa leitura coletiva, você pode vê-los ou aqui no seu agregador de podcast, que está aqui nos episódios anteriores, ou vendo os vídeos anteriores da leitura coletiva de Lenin. Então vamos começar. A questão das relações do Estado e da Revolução Social preocupou muito pouco os teóricos e os publicistas da Segunda Internacional, como de resto a questão da Revolução em geral. Mas o que há de mais característico no processo de crescimento do oportunismo, que redundou na falência da Segunda Internacional em 1914, é que justamente nos momentos em que essa questão mais se impunha, tudo se fazia por contorná-la ou por não percebê-la. Nesse caso aqui o Lenin está tratando das polêmicas acerca do funcionamento do Estado, pelos oportunistas. Aqui vale o lembrete que o Lenin está chamando de oportunista não aquelas pessoas que vão ter como intenção principal construir uma carreira a partir de oportunidades escusas dentro de uma organização. Mas o significado político de oportunista para o leninismo é aquele grupo político que abre mão de uma determinada estratégia em nome de ganhos táticos provisórios, de ganhos eleitorais e coisas assim. Então, nesse caso, o Lenin está chamando essa galera da Segunda Internacional de oportunista, que era encabeçada pelo Kautsky, porque esse povo vai acabar fazendo a defesa de um socialismo, vai fazer a defesa da presença do Estado nessa formação e vai acabar engendrando para o social chauvinismo, uma tendência que vai ser favorável à continuidade da Primeira Guerra Mundial, no qual a Rússia estava inserida. Em geral, pode-se dizer que foi evitando a questão das relações da Revolução Proletária e do Estado, para maior proveito do oportunismo, que se alimentou esse último e se desnaturou o marxismo a ponto de edulcorá-lo completamente. Para caracterizar rapidamente esse lamentável processo, vejamos os teóricos mais em evidência do marxismo, Plekhanov e Kautsky. Então aqui basicamente o que o Lenin tá trazendo pra gente é a perspectiva de que quando os teóricos oportunistas acabam conseguindo consolidar os seus pensamentos, através da deturpação do marxismo do seu sentido revolucionário, o que a gente acaba tendo são a formação de partidos e organizações que vão falar do marxismo até a próxima página, até falar de uma forma, de uma visão que Marx não necessariamente vai ter, como por exemplo na questão da defesa do Estado, Por isso que ele está dizendo aí nesse termo de você desnaturar o marxismo, você retira ele do lugar de honestidade onde ele está propondo esse debate. Polêmica de Plekhanov com os anarquistas. Então esse aqui é o primeiro capítulo o primeiro tópico desse capítulo. Plekhanov consagrou a questão das relações entre o anarquismo e o socialismo numa brochura especial, Anarquismo e Socialismo, publicada em alemão em 1894. Plekhanov conseguiu tratar desse tema evitando completamente a questão mais atual, mais acesa e, politicamente, mais essencial na luta contra o anarquismo, ou seja, as relações da Revolução e do Estado e a questão do Estado em geral. Essa brochura compreende duas partes. Uma parte histórico-literária, contendo materiais preciosos sobre as ideias de Stirner, Proudhon, etc., que são os principais anarquistas. A outra, toda sofística, cheia de grosseiros raciocínios tendentes a insinuar que em nada se distingue um anarquista de um bandido. Esse amálgama é muito divertido e caracteriza maravilhosamente a atividade de Plekhanov nas vésperas da Revolução e durante todo o período revolucionário na Rússia. Foi exatamente assim que Plekhanov se mostrou em 1905 e em 17, semidoutrinário, semissofista, arrastando-se politicamente a reboque da burguesia. O próprio Plekhanov vai ser um menchevique. Já vimos como Marx e Engels, nas suas polêmicas com os anarquistas, puseram em relevo, com maior cuidado, as suas ideias sobre a Revolução e o Estado, publicando, em 1891, a crítica do programa de Gotha de Marx. Engels escrevia: nós, Engels e Marx,
Nos encontrávamos, nesse momento, apenas 2 anos após o Congresso de Haia da Primeira Internacional, em plena luta com Bakunin e seus anarquistas. Os anarquistas empenharam-se em apropriar-se da Comuna de Paris, vendo nela como uma confirmação da sua doutrina, mas nada compreenderam as lições da Comuna nem da análise que Marx fez dela. Sobre essas duas questões de política concreta, é preciso demolir a velha máquina do Estado? E por que deve ser substituída? O anarquismo nada trouxe que tivesse, ao menos, um interesse qualquer. Mas estudar o anarquismo e o socialismo, entre aspas, descurando a questão do Estado, sem notar a esse respeito o desenvolvimento do marxismo antes e depois da Comuna, era escorregar inevitavelmente para o oportunismo. De fato, o oportunismo só tem a ganhar em que as duas questões que vimos de indicar nunca sejam apresentadas. Para ele, isso já é uma vitória. Que é exatamente a grande questão. O que vai ser feita com a velha máquina do Estado a partir do processo revolucionário. Polêmica de Kautsky com os oportunistas. A literatura russa possui, sem dúvida alguma, infinitamente mais traduções de Kautsky que nenhuma outra no mundo. Certos social-democratas alemães dizem, caçoando, que Kautsky é muito mais lido na Rússia que na Alemanha. Diga-se, entre parênteses, que há nessa caçoada um fundamento histórico muito mais profundo do que suspeitam aqueles que a fizeram. Karl Kautsky era um dos principais marxistas alemães que existiam naquela época. Em 1905, houve, entre os operários russos, uma procura extraordinária, incrível, das melhores obras da melhor literatura social-democrata do mundo. Eles receberam uma quantidade de traduções e edições desusada em outros países, transplantando, por assim dizer, para o solo jovem do nosso movimento proletário, a experiência enorme de um país vizinho mais adiantado, no caso da Alemanha. Além da sua exposição popular do marxismo, Kautsky é conhecido, entre nós, principalmente pela sua polêmica com os oportunistas, Bernstein à frente. Mas há um fato quase ignorado e que não se pode deixar em silêncio se quisermos investigar como foi que Kautsky perdeu tão vergonhosamente a cabeça, a ponto de tornar-se o advogado do social-patriotismo durante a grande crise de 1914 a 1917. Aquela galera que eu comentei que vai ser social-chauvinista, o Kautsky era um deles. Esse fato consiste em que, antes de sua campanha contra os representantes do oportunismo na França, Mitterrand e Jaurès, e na Alemanha, Bernstein, Kautsky manifestara grandes hesitações. A revista marxista Zarya, publicada em 1901 e 2 em Stuttgart, e que defendia as ideias proletárias revolucionárias, teve que travar polêmica com Kautsky, classificando de resolução de borracha a sua resolução mitigada, fúlgida, conciliante para com os oportunistas do Congresso Internacional Socialista de Paris em 1900. Publicaram-se em alemão cartas de Kautsky, atestando as mesmas hesitações antes de entrar na sua campanha contra Bernstein. Então, o que o Lenin está tratando aqui é que o Kautsky, em vários momentos que ele vai se confrontar com a literatura oportunista e com seus principais expositores, vai apresentar uma série de hesitações, uma série de vacilações. É um elemento importante, porque ajuda a pontuar e situar a gente no lugar em que cada marxista ocupava dentro do debate político acerca do marxismo. Uma circunstância muito mais grave é que, até na sua polêmica com os oportunistas, constatamos agora, ao estudar a história da recente traição de Kautsky para com o marxismo, uma tendência sistemática para o oportunismo, precisamente sobre a questão do Estado. Tomemos a primeira obra capital de Kautsky contra o oportunismo, seu livro sobre Bernstein e o Programa Social Democrata, em que ele refuta minuciosamente Bernstein. E eis aqui o que é característico. Nas suas premissas do socialismo, que lhe proporcionaram uma celebridade à maneira de Heróstrato, a gente até já havia comentado numa outra live, não lembro em qual episódio que foi, mas que ele coloca aqui que nas suas premissas do socialismo, né, que o Kautsky escreve para poder bater no Bernstein, ele vai ganhar o status de celebridade à maneira de Heróstrato. Heróstrato foi um grande incendiário grego que destruiu o templo da cidade, o templo de Ártemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aí a história que gira em torno das causas desse incêndio estão no fato de que Heróstrato era uma pessoa que queria fama a qualquer preço, né? E para isso ele fez qualquer coisa. Então é curioso, é importante a gente ver como o Lenin ele consegue ironizar e fazer esses apontamentos, né? Por quê? Porque o Kautsky, ao produzir uma literatura que vai se curvar diante do oportunismo, que vai se curvar diante da doutrina do marxismo revolucionário, ele o faz em nome dessa fama, ele o faz em nome desse lugar de destaque e que vai ser, na verdade, prejudicial para o desenvolvimento do movimento revolucionário dos trabalhadores. Bernstein acusa o marxismo de blanquismo, acusação 1000 vezes repetida desde então pelos oportunistas e burgueses liberais da Rússia.
contra os bolcheviques, representante do marxismo revolucionário. A esse respeito, Bernstein detém-se particularmente na Guerra Civil em França e tenta, com muita infelicidade, como vimos, identificar o ponto de vista de Marx sobre as lições da Comuna com o de Proudhon. Então o Bernstein está, na verdade, tentando fazer essa ponte, dessa aproximação do Proudhon, que era um teórico anarquista, com o Marx nas suas análises da Comuna de Paris. Bernstein salienta, sobretudo, a conclusão que Marx reproduz no prefácio de 1872 ao Manifesto Comunista, e diz que não basta a classe operária apoderar-se da máquina do Estado para adaptá-la aos seus próprios fins. Essa expressão, entre aspas, agradou, fecha aspas, tanto a Bernstein, que ele a repete nada menos do que 3 vezes no seu livro, comentando-a no sentido mais oportunista e mais desnaturado. Como vimos, Marx quer dizer que a classe operária deve quebrar, demolir, fazer saltar, Sprengung, explosão, a expressão é de Engels, toda a máquina do Estado. Ora, segundo Bernstein, Marx teria, com isso, pretendido pôr a classe operária de sobreaviso contra uma atividade demasiado revolucionária por ocasião da tomada do poder. Não pode haver falsificação mais grosseira e mais monstruosa do pensamento de Marx. Como procedeu Kautsky na sua minuciosa refutação à Bernsteiniada? Ele evitou medir toda a profundeza da falsificação infligida ao marxismo pelos oportunistas sobre esse ponto, ou seja, o Kautsky deu a famosa passada de pano. Reproduz a passagem acima citada, do prefácio de Engels à Guerra Civil de Marx, dizendo que, segundo Marx, não basta que a classe operária se apodere simplesmente da máquina do Estado tal como ela é, mas que, de um modo geral, ela pode apoderar-se dela. E é tudo. Que Bernstein atribua a Marx justamente o contrário do seu verdadeiro pensamento, e que Marx tenha, desde 1852, atribuído à Revolução Proletária a função de quebrar a máquina do Estado, de tudo isso Kautsky não diz uma palavra. Em suma, o que constitui a distinção essencial entre o marxismo e o oportunismo na questão do papel da Revolução Proletária é cuidadosamente oculto por Kautsky. Kautsky escreve contra, entre aspas, Bernstein. Podemos, esse é o Kautsky, com toda tranquilidade, deixar para o futuro a tarefa de resolver o problema da ditadura do proletariado. Muito bom, né? Prioridades aí para o Sr. Karl Kautsky. Isso não é uma polêmica contra Bernstein, mas é, no fundo, uma concessão a Bernstein. Uma capitulação diante do oportunismo, pois o oportunismo não quer outra coisa, senão deixar para o futuro, com toda a tranquilidade, todas as questões capitais do papel da Revolução Proletária. De 1852 a 1891, durante 40 anos, Marx e Engels ensinaram ao proletariado que ele deve quebrar a máquina do Estado. É um ponto importante. A ideia da Revolução Proletária é da utilização dos aparatos militares, burocráticos e centralizadores do Estado para justamente criar as condições de destruí-lo, eventualmente, quando essa sociedade mobilizada e organizada para a direção de uma sociedade sem classes vai poder nascer, e aí dessa maneira o Estado não seria mais necessário dentro dessa perspectiva. Ora, Kautsky, em 1899, em presença da traição caracterizada dos oportunistas ao marxismo, escamoteia a questão de saber se é preciso destruir essa máquina, substituindo-a pela questão das formas concretas dessa destruição e abrigando-se atrás desta verdade de Filisteu, incontestável e estéril, que não podemos conhecer antecipadamente essas formas concretas. Então a ideia central do que o Kautsky está tratando aqui é de que existe um discurso que é recorrentemente utilizado pelos oportunistas para poder pontuar quais são os limites práticos das ações que vão levar à quebra do Estado, e que por a gente não ter acesso a essas medidas e essa concretude, esse não é um assunto da prioridade, né? É uma discussão bastante economicista, né? Uma discussão que vai girar muito em torno dessa perspectiva de pensar condições ideais para o processo de continuidade da Revolução Proletária. Entre Marx e Kautsky, há um abismo na concepção do papel do Partido Proletário e da preparação revolucionária da classe operária. Tomemos a obra seguinte, mais amadurecida, de Kautsky, consagrada também, em grande parte, à refutação dos erros do oportunismo, A Revolução Social. O livro do Kautsky, segundo Lenin, está refutando o oportunismo. O autor toma aqui, como assunto, a Revolução Proletária e o regime proletário. Ele traz muitas ideias de fato preciosas, mas omite justamente o problema do Estado. Essa brochura trata, toda ela, da questão da conquista do poder do Estado, sem mais explicação. Quer dizer que, formulando assim a questão,
Kautsky faz uma concessão aos oportunistas, na medida em que admite a conquista do poder sem destruição da máquina do Estado. É basicamente colocar o Estado como um papel centralizador e o Estado, enquanto instituição, como importante para a condução da Revolução Proletária. O que em 1872 Marx declarava envelhecido no programa do Manifesto Comunista, ressuscita o Kautsky em 1902, tendo em vista que o Marx, nos prefácios posteriores do Manifesto Comunista, vai fazer a revisão de algumas literaturas em relação a isso, para poder rever a sua posição. A brochura consagra um capítulo às formas e meios da Revolução Social. Trata-se aí da greve geral política, da guerra civil e dos meios de dominação de um grande Estado moderno, tais como a burocracia e o exército. Mas, sobre os ensinamentos que a Comuna forneceu aos trabalhadores, nenhuma palavra. Evidentemente, Engels não andava mal quando punha de sobreaviso, principalmente socialistas alemães, contra a veneração supersticiosa do Estado. Então dá para aqui a gente observar que Engels vai se posicionar firmemente contra essa perspectiva de veneração do Estado enquanto uma instituição organizadora da Revolução Proletária. Kautsky expõe a coisa assim: o proletariado vitorioso realizará o programa democrático, e segue a exposição dos artigos desse programa. Sobre o que de novo trouxe o ano de 1871 no que concerne à substituição da democracia burguesa pela democracia proletária, nenhuma palavra. Aqui ele está falando da Comuna de Paris. Kautsky sai-se da dificuldade com banalidades sonoras do seu gosto, do gênero destas. É claro que não chegaremos ao poder se a situação se conserva como é hoje. A própria revolução pressupõe lutas demoradas e sérias que, por si sós, já modificarão a nossa constituição política e social atual, né? É isso, né, gente? O Kautsky era um fake nerd, né? Não tem como. Ele é apaixonado pelo suco do oportunismo, né? Ele gosta do suco. Isso é claro, certamente, do mesmo modo que os cavalos comem a aveia e o Volga se lança no Mar Cáspio. Somente é para lastimar que, com a ajuda de uma frase vazia e sonora sobre a luta profunda, se evite a questão capital para o proletariado revolucionário, saber em que se traduz a profundeza da sua revolução para com o Estado e a democracia, por oposições às revoluções não proletárias. Não é porque a classe proletária vai tomar o poder que essas mudanças vão acontecer ao natural, né? O processo de desenvolvimento do socialismo não é uma etapa de desenvolvimento do capitalismo. Ele não é uma forma ungida, uma forma escolhida de modo de produção e que é naturalmente melhor do que o capitalismo, né? Não tem a ver com esse tratamento baseado numa suposta naturalidade, né? E aqui o Kautsky, quando diz que a própria revolução vai modificar por si só a constituição política, está levando para esse lugar, né? Um processo de desmobilização a partir da ideia de que as conquistas viriam por si só, e não é bem isso que acontece, né? Contornando essa questão capital, Kautsky faz, na realidade, uma concessão ao oportunismo, ao qual ele declara uma guerra que só é temível no sentido verbal, ou seja, só está falando. Ele acentua a importância da ideia de revolução, mas que valor pode ter essa ideia desde que se tem medo de espalhá-la entre os operários sob sua forma concreta? E diz: o idealismo revolucionário acima de tudo declara que os operários ingleses não são mais que uns pequenos burgueses. Na sociedade socialista, escreve Kautsky, podem existir lado a lado as formas mais variadas de empresas, burocráticas, pontos de interrogação, sindicalistas, cooperativas e individuais. Aqui está a parte oportunista, né? Em que o Kautsky está colocando esse idealismo revolucionário em detrimento de pensar uma prática, uma organização que seja de fato revolucionária. Há, por exemplo, explorações que não podem dispensar uma organização burocrática, como as estradas de ferro. Eis aqui, nesse caso, qual poderia ser a organização democrática. Os operários elegeriam delegados, que constituiriam uma espécie de parlamento, tendo por missão regular o trabalho e fiscalizar a administração burocrática. Outras explorações podem ser confiadas aos sindicatos, outras, enfim, podem ser entregues à cooperação. Esse argumento errôneo marca um recuo em relação às lições que Marx e Engels tiravam, em 1871, da experiência da Comuna. A propósito da organização burocrática pseudo-necessária, as estradas de ferro em nada se distinguem de não importa que outra empresa da grande indústria mecânica, de não importa que fábrica ou grande empresa agrícola capitalista, de não importa que grande armazém. Em todas essas empresas, a técnica prescreve a disciplina mais rigorosa, a maior pontualidade no cumprimento da parte de trabalho fixada a cada um, sob pena de fazer parar toda a empresa, de ruptura do mecanismo ou de deterioração
da mercadoria. Evidentemente, em todas essas empresas, os operários elegerão delegados que constituirão uma espécie de parlamento. Mas aqui é que está o ponto importante, né? Essa parte aqui que ele está colocando Essa parte aqui que ele está colocando é do Kautsky, tá bom? Do parlamento. Essa espécie de parlamento não será um parlamento no sentido burguês da palavra. Essa espécie de parlamento não se contentará em regular o trabalho e fiscalizar a administração burocrática, como imagina Kautsky, cujo pensamento não vai além dos quadros do parlamentarismo burguês. O Lenin está propondo uma outra forma de organização aqui. Na sociedade socialista, uma espécie de parlamento de deputados operários determinará, evidentemente, o regulamento interno e fiscalizará o funcionamento do aparelho, mas esse aparelho não será burocrático. Os operários, senhores do poder político, quebrarão o velho aparelho burocrático, o demolirão de alto a baixo, não deixarão pedra sobre pedra e o substituirão por um novo aparelho, compreendendo os operários e os empregados e, para impedir que estes se tornem burocratas, tomarão imediatamente as medidas propostas por Marx e Engels, depois da Comuna de Paris. Elegibilidade e também imovibilidade em qualquer tempo, ou seja, essa eleição pode ser feita a qualquer momento e sua retirada também. Salário igual ao de um operário. Participação de todos no controle e na fiscalização, de forma que todos sejam temporariamente funcionários, mas que ninguém possa tornar-se um burocrata. Kautsky não penetrou absolutamente nada o sentido dessas palavras de Marx. A comuna devia ser não uma assembleia falante, mas uma assembleia da ação. Tinha ela, ao mesmo tempo, o poder executivo e o poder legislativo. Esse é o Marx falando. Kautsky não compreendeu absolutamente a diferença entre o parlamentarismo burguês de um lado, que une a democracia não para o povo, a burocracia contra o povo, e a democracia proletária de outro lado, que tomará imediatamente medidas para extirpar a burocracia e terá força bastante para executá-las até o fim, até completa extirpação da burocracia, até o estabelecimento de uma democracia completa para o povo. Então essa dinâmica ela é bastante interessante para a gente observar, que a compreensão de democracia proletária por Lenin é uma compreensão que vai para além do sentido democrático burguês da liberdade de participação política, mas significa também se apropriar das estruturas políticas burocráticas que existem dentro da democracia burguesa e passar a realizar um esforço programático e político para retirá-las de jogo, para eliminá-las, porque essa dinâmica de burocracia e esse funcionamento da estrutura política é a democracia burguesa que opera contra os interesses do povo. Então, para que a gente possa pensar no cumprimento dos interesses do povo, é preciso que a gente também oriente o nosso pensamento, a nossa perspectiva, para um outro modelo de organização, para um outro modelo de organização e de fomento dessa organização política. Ruim, mas deu para entender. Kautsky, como os outros, deu aqui provas de veneração supersticiosa pelo Estado, da crença supersticiosa na burocracia. Passemos à última e melhor obra de Kautsky contra os oportunistas, o seu Caminho do Poder, não traduzido em russo, segundo parece, pois apareceu no auge da reação czarista em 1909. Essa obra marca um grande progresso quando trata não do programa revolucionário em geral, como a obra de 1899 contra Bernstein, não do papel da revolução social independentemente da época em que essa explodirá, como a Revolução Social em 1902, mas as condições concretas que nos obrigam a reconhecer que a era da Revolução, entre aspas, se inaugura. O autor fala nitidamente da agravação dos antagonismos de classe em geral e do imperialismo, que, sob esse aspecto, desempenham um papel considerável. Depois do período revolucionário, de 1789 até 1871, na Europa Ocidental, o ano de 1905 inaugurou um período análogo para o Oriente. A guerra mundial se aproxima com uma rapidez perigosa. Não se tratará mais, para o proletariado, de uma revolução prematura. Entramos no período revolucionário. A era revolucionária começa. Essas declarações do Kautsky são muito claras. Essa brochura de Kautsky nos permitirá comparar o que prometia ser a social-democracia alemã antes da guerra imperialista e até onde ela caiu, e Kautsky com ela, no momento da guerra. A situação atual, escrevia Kautsky, encerra o perigo de podermos facilmente ser tomados, nós, social-democratas alemães, por mais moderados que na realidade o somos.
Os fatos demonstraram que o Partido Social Democrata Alemão era incomparavelmente mais moderno e mais oportunista do que parecia. É tanto mais característico que, depois de ter tão categoricamente declarada aberta a era da Revolução, Kautsky, em uma obra consagrada, segundo a sua própria expressão, a análise da Revolução Política, deixa de novo completamente de parte a questão do Estado. De todas essas omissões, de todos esses silêncios, de todas essas escapatórias, só podia resultar, no fim de contas, uma passagem completa para o oportunismo, como vamos demonstrá-lo. A social-democracia alemã, encarnada por Kautsky, parecia proclamar: conservo as minhas ideias revolucionárias, reconheço a inelutabilidade da revolução social do proletariado, reconheço que uma nova era de revoluções se abriu, mas volto, entretanto, aos princípios proclamados por Marx em 1852, assim que se põe a questão do papel da revolução proletária em relação ao Estado. Foi o que apareceu categoricamente na polêmica com Pannekoek. Pannekoek, gente, Anton Pannekoek foi um marxista holandês que polemizou com relação à organização partidária e vai basicamente ter duas grandes linhas de tendência do seu pensamento. A primeira delas é sobre o papel revolucionário do proletariado ante a burguesia, e o segundo é a degeneração burocrática dos sindicatos. Pannekoek representava contra Kautsky a tendência radical de esquerda, compreendendo Rosa Luxemburgo, Karl Radek e outros, os quais, preconizando a tática revolucionária, partilhavam a convicção de que Kautsky se conduzia como centrista, oscilando sem princípios entre o marxismo e o oportunismo. A justeza dessa apreciação foi demonstrada pela guerra, durante a qual a política do centro, falsamente chamada marxista ou do kautskismo, se revelou em toda a sua repugnante indigência. Num artigo sobre a questão do Estado, a ação da massa e a revolução, na revista Neue Zeit de 1912, Pannekoek caracteriza a posição de Kautsky como um radicalismo passivo, uma teoria de espera inativa. Kautsky não quer ver o processo da revolução. Pondo assim a questão, Pannekoek abordava o assunto que nos interessa, o papel da revolução proletária em face do Estado, assunto que era sempre deixado de lado pelo Kautsky. A luta do proletariado, escrevia ele, não é simplesmente uma luta contra a burguesia pelo poder governamental, é também uma luta contra esse poder. A revolução proletária consiste em aniquilar os meios de força do Estado e repeli-los, literalmente dispersar Auflösung, acho que é assim que fala, pelos meios de força do proletariado. A luta só terá fim uma vez atingido o resultado, uma vez a organização do Estado completamente destruída. A organização da maioria atesta a sua superioridade, aniquilando a organização da minoria dominante. As fórmulas com que Pannekoek envolve a sua ideia pecam grandemente. A ideia não deixa, por isso, de ser menos clara, e é interessante ver como Kautsky procura refutá-lo. Até aqui, diz Kautsky, a oposição entre os social-democratas e os anarquistas consistia em que os primeiros queriam conquistar o poder governamental e os segundos destruí-los. Pannekoek quer uma e outra coisa. Se à exposição de Pannekoek faltam clareza e caráter concreto, sem falar dos outros defeitos do seu artigo, que não se relacionam com o nosso assunto, Kautsky aprendeu bem o princípio essencial e, nesse princípio essencial, ele renuncia inteiramente ao marxismo para atirar-se em cheio no oportunismo. Então, o que ele está dizendo é que na polêmica que o Kautsky vai debater sobre essa questão da tomada do poder do Estado com Pannekoek, as posições que o Kautsky coloca já são posições que vão demonstrar a proximidade do Kautsky junto ao oportunismo. Então dá para sentir isso no texto quando a gente analisa essa perspectiva dele da necessidade do poder governamental, da conquista do poder governamental, e a partir da criação, da consolidação de um Estado dos trabalhadores com esse poder conquistado, o processo seria a utilização do Estado para poder viabilizar uma revolução socialista, Uma visão bastante oportunista que ainda não prevê como iniciativa central a própria revolução proletária como mecanismo de ascensão da classe operária ao poder político. A distinção que ele estabelece entre os social-democratas e os anarquistas está completamente errada, e o marxismo foi definitivamente desnaturado e empobrecido. A distinção entre os marxistas e os anarquistas consiste nisso. Primeiro, os marxistas, embora propondo-se a destruição completa do Estado, não a julgam realizável senão depois da destruição das classes pela Revolução Socialista, como resultado do advento do socialismo, terminando na extinção do Estado. Os anarquistas querem a supressão completa do Estado, de um dia para o outro, sem compreender as condições que a tornam possível. Segundo ponto, os marxistas proclamam a necessidade de proletariado se apoderar do poder político,
destruir totalmente a velha máquina do Estado e substituí-la por uma nova, consistindo na organização dos operários armados, segundo o tipo da comuna. Os anarquistas, reclamando a destruição da máquina do Estado, não sabem claramente por que o proletariado substituirá, nem que uso fará do poder revolucionário, pois repudiam, mesmo qualquer uso do poder político pelo proletariado revolucionário, e negam a ditadura revolucionária do proletariado. O terceiro ponto, os marxistas querem preparar o proletariado para a revolução, utilizando-se do Estado moderno. Os anarquistas repelem essa maneira de agir. Nessa disputa, é Panekoik que representa o marxismo contra Kautsky. Foi de fato Marx que ensinou que o proletariado não pode apoderar-se do poder pura e simplesmente, o que não faria senão passar para as novas mãos o velho aparelho do Estado, mas que deve quebrar, demolir esse aparelho e substituí-lo por um novo. Kautsky abandona o marxismo pelo oportunismo. De fato, para ele, não se trata de destruir a máquina do Estado, coisa completamente inadmissível para os oportunistas, mas de abrir-lhes, assim, uma brecha que permita interpretar a conquista do poder como uma simples aquisição da maioria. Que é isso que ele está falando, né? A aquisição do poder, a conquista do poder, a partir da consolidação de uma maioria de proletários em detrimento da organização de uma minoria de burgueses. Para dissimular essa deformação do marxismo, Kautsky, como bom escolástico, faz uma citação de Marx. Em 1850, Marx falava da necessidade de uma centralização vigorosa nas mãos do Estado. E Kautsky triunfa. Não quer Panekoik destruir a centralização? Eis um passe de mágica que lembro de Bernstein identificando o marxismo como o prudonismo, a propósito do federalismo e do centralismo. A citação de Kautsky, entre aspas, vem como um cabelo na sopa. Nossa, que nojo. A centralização é possível tanto com a velha como com a nova máquina de Estado. Se os operários unirem voluntariamente as suas forças armadas, isso será centralismo, mas assentando sobre a destruição completa do Estado centralista, do exército permanente, da polícia, da burocracia. Kautsky procede, na verdade, desonestamente, pondo de lado as observações admiráveis e famosas de Marx e de Engels a respeito da comuna, para ir buscar uma citação que nada tem a ver com a questão. Talvez queira suprimir as funções governamentais dos funcionários, continua Kautsky. Mas nós não dispensamos os funcionários nem no partido, nem nos sindicatos, sem falar das administrações. O nosso programa reclama não a supressão dos funcionários do Estado, mas a sua eleição pelo povo. Trata-se agora, entre nós, não de saber que forma tomará o aparelho administrativo do Estado futuro, mas de saber que a nossa luta política destruirá, literalmente dispensará, o poder governamental antes de o termos conquistado. Qual o ministério que, com seus funcionários, poderia ser abolido? Ele enumera os ministérios da instrução, da justiça, das finanças, da guerra. Não, nenhum ministério será suprimido pela nossa luta política contra o governo. Repito, para evitar mal-entendidos, que se trata não de se saber que forma dará o Estado futuro à social-democracia vitoriosa, mas de saber como nossa oposição transformará o Estado atual. Muito foda, porque ele retorna à centralidade do debate justamente para o elemento revolucionário e para o elemento que presentifica essa luta, sem a necessidade, sem a constatação da preocupação com formas de Estado, com formas organizativas que nem apareceram ainda, tá ligado? Então isso é muito interessante e mostra como o Lenin está conseguindo, a partir dessa elaboração, reivindicar o aspecto revolucionário do marxista, que os oportunistas da Segunda Internacional vão roubar bastante nessa virada do século XIX para o século XX. É uma verdadeira escamoteação. Panekoik tratava da revolução. O título de seu artigo e as passagens citadas o diziam claramente. Saltando para a questão da oposição, entre aspas, Kautsky substitui o ponto de vista revolucionário pelo ponto de vista oportunista. Afinal de contas, o seu raciocínio se reduz a isso. Agora, oposição. Depois da conquista do poder, falaremos de outra coisa. A revolução desaparece. É justamente do que precisavam os oportunistas, que é aquilo que eu havia comentado no comecinho da leitura. O oportunista é aquele que vai abrir mão da estratégia da consolidação revolucionária do proletariado em nome de um ganho tático de tempo mais curto, de um ganho tático que possa representar uma maior força política que não necessariamente esteja vinculado à construção dessa revolução socialista. Não se trata nem de oposição, nem de luta política em geral, mas da revolução. A revolução consiste em que o proletariado demole o aparelho administrativo e o aparelho do Estado inteiro para substituí-lo por um novo.
isto é, pelos operários armados. Kautsky demonstra uma veneração supersticiosa pelos ministérios, mas por que não se poderia substituí-los, por exemplo, por comissões de especialistas, junto aos soviets soberanos e onipotentes de deputados operários e soldados? E agora, hein, Kautsky, para onde você vai? O essencial não é que os ministérios subsistam, ou que sejam substituídos por comissões de especialistas ou de outro modo, pois isso não tem importância alguma. A questão essencial é saber se a velha maquinaria governamental, ligada à burguesia por milhares de fios, emperrada e rotineira, será conservada ou será destruída e substituída por uma nova máquina. A revolução não deve resultar em que a classe nova comande e governe por meio da velha máquina de Estado, mas em que, depois de ter destruído essa máquina, comande e governe por meio de uma nova máquina. Eis a ideia fundamental do marxismo, que Kautsky dissimula ou que não compreendeu absolutamente. Sua objeção a respeito dos funcionários prova, de modo evidente, que ele não compreendeu nem as lições da Comuna, nem a doutrina de Marx. Nós não dispensamos os funcionários, nem no partido, nem nos sindicatos. Nós não dispensamos os funcionários em regime capitalista, sob a dominação da burguesia, quando o proletariado vive oprimido e as massas trabalhadoras são escravizadas. Em regime capitalista, a democracia é acanhada, truncada, desfigurada pela escravidão assalariada, a miséria e o pauperismo das massas. Eis a única razão por que, nas nossas organizações políticas e sindicais, os funcionários são corrompidos, ou mais acertadamente, têm tendência a sê-lo. Então isso aqui é muito foda, porque o Lenin está fazendo um debate a respeito da formação da Constituição do Estado burguês e do funcionamento da sua estrutura nas relações de produção e na relação política, e que coloca justamente a corrupção como um dado elementar da própria formação intrínseca ao Estado capitalista. Justamente por quê? Porque a partir da consagração que esse Estado capitalista tem de aumentar sua lucratividade, de garantir que esses sujeitos, numa relação de poder marcada pelo controle dos meios de produção e marcado também pela exploração das classes, cria a estrutura que permita com que a corrupção aconteça, que nada mais é do que o roubo do dinheiro em detrimento privado em relação ao público, tá ligado? Então é interessante a gente pensar a corrupção a partir dessa via, não a partir de uma via moralista, né, de que a roubar é errado, nada disso, mas entender essa dinâmica do roubo, do crime do colarinho branco, como uma parte constitutiva do Estado burguês capitalista. Pelo meio capitalista, e tendem a transformar-se em burocratas, isto é, em privilegiados destacados das massas e colocando-se acima delas. Eis a essência do burocratismo, e enquanto os capitalistas não forem expropriados, enquanto a burguesia não for derrubada, será inevitável uma certa burocratização dos próprios funcionários do proletariado. Em suma, Kautsky diz isso. Enquanto existirem empregados eleitos, haverá funcionários. A burocracia subsistirá, pois, sob o regime socialista. Nada mais falso. Pelo exemplo da Comuna, Marx demonstrou que, no regime socialista, os detentores de funções públicas deixam de ser burocratas, funcionários, e isto à medida que se estabelece, além da eleição, a sua imovibilidade em qualquer tempo, ou a possibilidade de retirar aquela pessoa daquele cargo em qualquer momento, à medida que se reduzem os seus vencimentos ao nível do salário médio de um operário e que se substituem as instituições parlamentares por instituições de trabalho, isto é, que fazem e executam as leis. Então são basicamente essas três orientações das análises que o Marx e o Engels fazem da Comuna de Paris, que é necessário o processo de construção de um parlamento ou de uma organização política proletária, né? Então, primeiro, o processo de elegibilidade e imovibilidade a qualquer momento, o salário equivalente ao de um operário, e o terceiro ponto, que é a criação de instituições que vão acompanhar os processos políticos relacionados ao mundo do trabalho, né? Uma coisa que acompanha ali um misto de representantes políticos e que vão acompanhar a atividade dos soviets, por exemplo. No fundo, toda a argumentação de Kautsky contra Panekoek, e particularmente o seu admirável argumento colhido da necessidade de funcionários nas organizações sindicais e no partido, se reduz a uma repetição dos velhos argumentos de Bernstein contra o marxismo. No seu livro As Premissas do Socialismo, o renegado Bernstein declara guerra à ideia de democracia primitiva, ao que ele chama o democratismo doutrinário, os mandatos imperativos, os empregos não remunerados, a representação central impotente, etc. Para provar a inconsistência do democracismo primitivo, entre aspas, que ele está falando contra esse democratismo praticado pelos trabalhadores, Bernstein invoca a experiência das trade unions inglesas, interpretada pelos esposos Webb. As trade unions, que eram basicamente sindicatos,
cujo desenvolvimento no curso de 70 anos se pretende se tenha dado em plena liberdade, ter-se-iam convencido da ineficácia do democratismo primitivo e o teriam substituído pelo parlamentarismo ordinário, combinado com a burocracia. Na realidade, as trade unions não se desenvolveram em plena liberdade, mas em plena escravidão capitalista, né? Tendo em vista que a existência de trade unions, dos cartistas e tudo mais, está sendo feita num contexto em que a Revolução Industrial na Inglaterra está pegando. Elas não podiam escapar, entre aspas, nessas condições, a necessidade de fazer concessões ao flagelo reinante, à espoliação, à mentira, à exclusão dos pobres da administração superior. No regime socialista, muitos aspectos da democracia primitiva hão de necessariamente reviver, pois, pela primeira vez na história das sociedades civilizadas, a massa popular elevar-se-á até a participação independente, não só nos votos e nas eleições, como também na administração cotidiana, poder popular. No regime socialista, toda a gente governará por sua vez e prontamente se habituará a que ninguém governe. Com seu gênio crítico e analítico, Marx viu, nas resoluções práticas da Comuna, essa revolução que tanto temem e se recusam a ver os oportunistas, por medo, por repugnância de romper definitivamente com a burguesia, e que os anarquistas se negam igualmente a ver, seja porque se apressam demais, seja porque não compreendem as condições para qualquer transformação social das massas em geral. Não se deve sonhar em demolir a velha máquina do Estado, que viria a ser de nós sem ministérios nem funcionários. Eis como raciocina o oportunista, penetrado de espírito filisteu, e que, longe de crer na revolução e no seu gênio criador, tem dela um medo mortal, como os nossos mencheviques e socialistas revolucionários. Só se deve pensar em destruir a velha máquina de Estado. Inútil querer sondar as lições concretas das revoluções proletárias passadas e analisar por que e como se substituirá o que cai em ruínas. Assim raciocina o anarquista, o melhor dos anarquistas, naturalmente, e não aquele que, segundo Kropotnik e companhia, se arrasta atrás da burguesia. Mas também o anarquista chega, assim, à tática do desespero, e não ao trabalho revolucionário concreto, intrépido, inexorável, ao mesmo tempo que atento, condicionado pelo movimento das massas. Então, nem por um lado, esse oportunismo, né, da desistência e de enxergar o Estado como necessidade de ser controlado pela burocracia, e nem também o aspecto tático imediatista e bastante apressado dos anarquistas. Marx nos ensina a evitar esses dois erros. Ele nos ensina a destruir ousadamente toda a velha máquina do Estado e a colocar ao mesmo tempo a questão concreta. Em algumas semanas, a Comuna pôde começar a reconstruir uma nova máquina de Estado proletária, e eis porque medidas realizou ela uma democracia mais perfeita e suprimiu a burocracia. Aprendamos, pois, com os comunardos, a galera da Comuna de Paris, a audácia revolucionária. Vejamos nas suas medidas práticas um esboço das reformas fundamentais e imediatamente realizáveis e, seguindo esse caminho, chegaremos à supressão completa da burocracia. A possibilidade dessa supressão nos é assegurada pelo fato de que o socialismo reduzirá o dia de trabalho, elevará as massas a uma nova vida e colocará a maioria da população em condições que permitam a todos, sem exceção, o desempenho das funções governamentais, o que dará como resultado a extinção completa de todo o Estado. O papel da greve geral, continua Kautsky, não pode constituir em destruir o poder político, mas unicamente em levar o governo a concessões sobre uma determinada questão, ou em substituir, então olha só como isso é reformista, ou em substituir um governo hostil ao proletariado por outro que vá ao encontro das suas necessidades. Eu não vou ler essa palavra em alemão porque eu não entendi nada. Mas nunca, em caso algum, essa vitória do proletariado sobre um governo hostil, pode levar à destruição do poder político. Então olha como Kautsky é reformista. Disso só pode resultar um certo deslocamento de forças no interior do poder político. O nosso objetivo continua a ser, como no passado, a conquista do poder político pela aquisição da maioria do parlamento e a transformação do parlamento em governo soberano. Olha aí o oportunismo, né? Mais ou menos, pontuar ali numa ideia de similaridade, é mais ou menos o que uma pessoa que tem a grande notoriedade na esquerda brasileira, que se reivindica marxista, defender que o processo de aquisição do poder da classe trabalhadora no Brasil vai se dar a partir da composição de maioria no parlamento. Isso é absolutamente liberal, né? Absolutamente oportunista. Eis aí o oportunismo, mais puro e mais vulgar, a renúncia de fato à revolução que se reconhece verbalmente. O pensamento de Kautsky não vai além de um governo favorável ao proletariado. E é um grande passo atrás comparativamente a 1847, visto que o Manifesto Comunista proclamava a organização do proletariado em classe dominante.
Kautsky ver-se-á reduzido a realizar a unidade, que ele encarece com os Scheidemann, os Plekhanov, os Van der Velde, todos unânimes em lutar por um governo favorável ao proletariado. Quanto a nós, romperemos com esses renegados do socialismo e lutaremos pela destruição de toda a velha máquina do Estado, a fim de que o proletariado armado se torne ele próprio o governo. Há governo e governo. Kautsky ficará na amável companhia dos Legend, dos David, dos Plekhanov, dos Potressov, dos Tsereteli, dos Chernov, todos partidários do deslocamento das forças no interior do poder político, da aquisição da maioria no parlamento e da subordinação do governo ao parlamento. Tudo isso entre aspas. Nobre ideal perfeitamente aceitável para os oportunistas e que se mantém inteiramente no quadro da república burguesa parlamentar. Quanto a nós, romperemos com os oportunistas, e o proletariado consciente estará conosco na luta, não para o deslocamento das forças, mas para o derrubamento da burguesia, para a destruição do parlamentarismo burguês, para uma república democrática do tipo da comuna, ou da república dos soviets de deputados, operários e soldados, para a ditadura revolucionária do proletariado. O socialismo internacional contém correntes que se situam ainda mais à direita que a de Kautsky. A revista socialista mensal da Alemanha, Legend, David, Kolbe e outros, inclusive os escandinavos Stalin e Branting, os georgesitas e Van der Velde na França e na Bélgica, Turati, Treves e outros representantes da direita do Partido Socialista Italiano, os fabianos independentes, Independent Labour Party, que na realidade sempre dependeu dos liberais na Inglaterra, e tutti quanti. Esses senhores, que desempenham um papel considerável e muitas vezes preponderante na ação parlamentar e nas publicações do partido, rejeitam abertamente a ditadura do proletariado e não disfarçam o seu oportunismo. Para eles, a ditadura do proletariado está em contradição com a democracia. No fundo, em nada de sério se distinguem dos democratas pequeno-burgueses. Essa circunstância nos autoriza a concluir que a Segunda Internacional, na imensa maioria de seus representantes oficiais, caiu completamente no oportunismo. Então é interessante, né? A gente conseguiu observar que esse movimento ele começa a partir de um dado internacional, né? A partir da construção da perspectiva de política internacional. Esse oportunismo todo ele vai ter uma relação muito próxima com o social-chauvinismo da Primeira Guerra Mundial. A experiência da Comuna não foi só por ela esquecida, como deturpada. Longe de sugerir às massas operárias que se aproxima o momento em que elas deverão quebrar a velha máquina do Estado, substituí-la por uma nova e fazer da sua dominação política a base da transformação socialista da sociedade, sugeriram-lhe precisamente o contrário, e a conquista do poder foi apresentada de tal forma que 1000 brechas ficaram abertas ao oportunismo. A deformação, ou o esquecimento do papel que desempenhará a Revolução Proletária em relação ao poder, não podia deixar de exercer uma influência considerável hoje, quando os Estados, providos de um aparelho militar reforçado pela concorrência imperialista, se tornaram uns monstros belicosos, exterminando milhões de homens para decidir quem é que reinará no mundo, se a Inglaterra ou a Alemanha, isso é, o capital financeiro inglês ou o capital financeiro alemão. Pós-fácil a primeira edição. Essa brochura foi escrita em agosto e setembro de 1917. Eu traçara também o plano de um capítulo 7, a experiência das revoluções russas de 1905 e 1917. Mas, fora o título, impedido que fiquei pela crise política que precipitou a Revolução de Outubro de 17, não tive tempo de escrever uma linha sequer. Só temos que nos alegrar com o impedimento dessa espécie. O problema que a gente gosta. Sem dúvida, deve ser deixada para muito mais tarde a redação da segunda parte desse opúsculo, a experiência das revoluções russas de 1905 e 17. É mais útil e mais agradável fazer a experiência de uma revolução do que escrever sobre ela. Lenin, 1917. Então a gente termina aqui a nossa leitura coletiva sobre o livro Estado e Revolução. Espero que vocês tenham gostado e eu quero ouvir aqui nos comentários qual é a próxima obra que vocês querem que a gente faça essa leitura coletiva. Um grande abraço, muito obrigado por todo mundo que acompanhou esse processo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo isso aqui, não se esquece de seguir o podcast do História Cabeluda. É nóis, tamo junto, hasta la vitória.